Oi, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai estudar a semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Vamos começar então. Vamos para a página onde começa então. Muito bem. Pessoal, a página é a página 69, tá bom? Então, vamos lá, olha. Na nossa semana 2, nós continuamos com o mesmo eixo temático da semana 1, que é o Problemas e Perspectivas do Urbano. Em relação ao tema, também permanece o mesmo, o processo de urbanização contemporânea, o espaço urbano, agora a habilidade é a que muda. A habilidade para essa semana 2, para a aula de hoje, é interpretar os desdobramentos das práticas socioespaciais no processo de urbanização contemporânea, tais como turismo, lazer e cultura. Conteúdos: urbanização, nós já vimos na semana 1, então é uma revisão, indicadores socioeconômicos, organização do espaço urbano, setores da economia no espaço urbano. Pessoal, olha, o que mais se destaca nessa aula é isso aqui, ó. Setores da economia. Vocês vão perceber que o conteúdo do PET trabalha mais nessa linha dos setores, beleza? Então vamos começar? Olha só, é uma aula muito tranquila e é uma aula que vai trazer basicamente uma explicação sobre o que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Olha só, quando a gente fala de economia, a gente está falando de uma infinidade de trabalhos, uma infinidade de atividades, uma infinidade de serviços que as pessoas desempenham para poder gerar riqueza, para poder gerar renda, para poder gerar lucro. Para facilitar o estudo da economia e também a análise, né, da economia, foram criadas subcategorias para se analisar essas atividades. Essas subcategorias são aquilo que a gente chama também de setores. Então, a economia ela costuma ser dividida em 3 setores: o setor primário, setor secundário e setor terciário. Objetivo da aula: saber o que cada um desses setores desempenha, tipos de atividades. Então, vamos lá, olha. Setor primário classifica, né, as atividades humanas que produzem matéria-prima. Então, inclui trabalhos que produzem matéria-prima, ou seja, que não passam por processo de industrialização. Tá beleza? Então, olha, o que vai entrar aqui no setor primário? Vai entrar a agricultura, vai entrar a pecuária e vai entrar também o extrativismo, tanto extração vegetal, né, como a extração de madeira, por exemplo, quanto a extração mineral, como por exemplo a extração de minério de ferro, a extração de minério de alumínio, a extração de petróleo, beleza? Então, olha, são as atividades consideradas mais simples, né? Elas receberam esse nome de setor primário porque foi uma das primeiras atividades econômicas, uma das primeiras atividades de subsistência desenvolvida pelo ser humano, beleza? Então, ó, reforçando para vocês ficarem craques nessa matéria. Então, quem faz parte do setor primário? Agricultura, pecuária, o extrativismo, tanto o vegetal quanto o mineral. Tá beleza, gente? Ficou claro? Espero que sim. Uma outra coisa muito importante. O que a gente observa? Normalmente, em países desenvolvidos, países com grande avanço tecnológico, esse setor primário, ele ocupa uma menor parcela da economia. Isso em países desenvolvidos, tá bom? Agora, os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ou países também chamados de países emergentes, ou ainda os países pobres, chamados de subdesenvolvidos, normalmente eles têm uma parcela significativa da população
ocupada nas atividades do setor primário. Isso é porque o setor primário, ele acaba tendo um investimento tecnológico um pouco menor, né? Ele acaba englobando atividades mais básicas, mais simples, e aí por isso os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento acabam baseando sua economia mais nesse setor, né? Mas isso não é unanimidade, tá bom, gente? Acontece, mas não é unanimidade. Espero que tenha ficado claro. Vamos para o setor secundário agora. O setor secundário é aquele responsável por transformar os produtos oriundos do setor primário. Repara para vocês verem, gente, são diferentes, mas são complementares. Um não funciona sem o outro. Então, vamos deixar bem claro isso daqui. Então, setor secundário é responsável pela transformação dos produtos do setor primário. Então, aquilo que veio lá da agricultura, do extrativismo, da pecuária, vai ser transformado no setor secundário e aí vai dar origem aos bens de consumo ou aos equipamentos, beleza? E uma coisa importante, gente, dentro do setor secundário, existem diferentes tipos de indústrias, porque quem faz essa transformação são as indústrias. Mas indústrias podem ser subdivididas em vários tipos. Por exemplo, a gente tem aquelas indústrias chamadas de indústrias de base, que são aquelas as siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, que vão transformar diretamente a matéria-prima, certo? Mas nós temos também outros tipos de indústria, por exemplo, indústrias de bens de capital, que são indústrias que produzem maquinários, que produzem peças, ferramentas, e nós temos também as indústrias de bens de consumo. Aí sim são as que produzem produtos diretamente para nós consumidores. É a indústria que produz o carro, é a indústria que produz um copo, é a indústria que produz uma roupa. E dentro das próprias indústrias de bens de consumo, elas se subdividem em consumos duráveis e não duráveis. Né? Um carro, por exemplo, é um bem de consumo durável, mas um alimento é um bem de consumo não durável. Uma roupa é um bem de consumo semidurável e por aí vai. Então, o setor secundário é bastante amplo, beleza? Setor terciário. O setor terciário é aquele responsável por fazer com que os produtos produzidos no setor secundário sejam vendidos. Mas não é só a compra e venda de mercadorias a responsabilidade do setor terciário, não. Ele também é responsável pela prestação de serviços. Então, olha, para a gente reforçar aqui como que fica então, a função do setor terciário é o comércio, mas não só o comércio, também os serviços, tá, gente? Então, essas são as duas funções, então, do setor terciário. É o comércio e a prestação de serviços. Vou grifar aqui, tá, gente? Então, é serviços e comércio, tá bom? Então, vamos lá, meu povo. Uma outra coisa que o PET traz. O PET traz algumas reflexões sobre o turismo. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas por que o turismo? Porque a atividade turística é uma atividade de prestação de serviços, né? E é uma atividade muito vinculada à prestação de serviços, que é responsabilidade do setor terciário. Gente, o setor terciário é o que mais vem crescendo no mundo. Em países desenvolvidos, ele chega a representar, às vezes, até 70% da economia de um país. Chega a empregar 70% da mão de obra de um país. Isso é muita coisa. Né? Esse crescimento estrondoso do setor terciário vem recebendo até um nome pelos pesquisadores. Vem sendo chamado de terciarização. Cuidado para não confundir com terceirização, tá? Que é outra coisa. Não é o objetivo da aula de hoje, não.
Aqui é terciarização. Vou até anotar, porque é bom que vocês tenham aí no caderno de vocês. Terciarização. Crescimento acelerado. Não é qualquer crescimento, é um crescimento acelerado. Ô, gente, olha só então, vamos ver se vocês conseguem compreender aqui. Terceirização não é terceirização, hein? É o crescimento acelerado do setor terciário, que vai aos poucos absorvendo a maior parcela da população ocupada, beleza? Agora sim, voltando ao turismo, foi um parênteses aqui, agora fecha parênteses e volta para a reflexão sobre o turismo. Então, o turismo ele tem uma grande complexidade, porque de um lado ele envolve o turista, então a gente tem que pensar as motivações, as práticas sociais do turista, mas a gente tem também o uso e o consumo dos lugares, porque querendo ou não, o que um turista faz é usar e consumir um lugar. E aí o lugar ele se torna, portanto, turistificado. É o caso, por exemplo, de Ouro Preto. Para um turista, né, Ouro Preto serve como um lugar de uso e consumo. Ele se torna, então, portanto, turistificado. E aí é importante que quando um lugar se torna turistificado, ou seja, se torna de interesse para a população, ele acaba tendo que ter uma grande quantidade de infraestruturas, como por exemplo, vamos sinalizar aqui que tipo de infraestrutura que ele tem que ter: saneamento, segurança, equipamentos de hospedagem, lazer, alimentação, transporte, recursos humanos, comércio. Olha só, pessoal, são atividades vinculadas ao setor terciário. Tá vendo? Então, uma camareira de um hotel, um recepcionista de um hotel. Então, são pessoas que prestam serviços à comunidade, né? Então, por isso que o turismo ele acaba estimulando o crescimento do setor terciário nessas cidades turistificadas. Beleza? Bora lá então para a atividade 1, gente. À medida que as sociedades se desenvolvem, suas atividades econômicas se tornam mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. Galera, foca nisso aqui, por favor, por favor. Nos países em desenvolvimento, nos emergentes, nos subdesenvolvidos, eles normalmente são mais dependentes da agropecuária e extrativismo. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e participação dessas atividades no meio econômico costuma diminuir. Então, à medida que esses países passam por um processo de industrialização, mais pessoas costumam trabalhar no setor terciário e no setor secundário, porque aí diminui a quantidade de gente empregada na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 80% da população economicamente ativa está nesse setor. Por isso que eu expliquei para vocês a terceirização, tá? Letra A. A partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade brasileira, considerando a população que ocupa cada setor da economia? Então, o que o Brasil passa é exatamente o que o texto descreve. O fato de que, com o processo de industrialização do Brasil, com a nossa urbanização, cada vez menos pessoas estão empregadas no setor primário e cada vez mais gente empregada no setor terciário. Beleza? Então, vamos dar essa resposta, ó. Então, com o processo de urbanização e industrialização do Brasil, temos cada vez menos quantidade de pessoas empregadas no setor primário e cada vez mais
no setor terciário. Beleza? Então tá. Então, corrigido, ó. Com o processo de urbanização e industrialização do Brasil, temos cada vez menos quantidade de pessoas empregadas no setor primário e cada vez mais no setor terciário, tal como o texto narra, viu? Letra B. Quais motivos fazem com que em países desenvolvidos a maioria da população desenvolva atividades no setor terciário? O fato de que esses desenvolvidos, já completaram o processo de urbanização já há bastante tempo, industrialização também já há bastante tempo, e com um alto grau de tecnologia, muitos empregos que antes eram desenvolvidos por pessoas, hoje são mecanizados, desenvolvidos por máquinas ou robotizados, desenvolvidos por robôs. Então, isso acaba tirando mão de obra de pessoas e colocando maquinário. E aí essas pessoas vão acabando sendo incorporadas no setor terciário, que é lá a prestação de serviços. Beleza? Então, vamos lá. Vamos construir uma resposta bacana para isso daqui. Então, nesses países, no caso, são os desenvolvidos, tá? Então, nesses países, vírgula, a urbanização e a industrialização é mais antiga e consolidada. Além disso, o uso de tecnologias é maior, aumentando a mecanização e robotização dos setores primário e secundário. Dessa forma, muitos trabalhadores vão buscar emprego no setor terciário. É complexo, tá? Essa resposta. Então, ó, nesses países, a urbanização e a industrialização é mais antiga e consolidada. Além disso, o uso de tecnologias é maior, aumentando a mecanização e robotização dos setores primário e secundário. Então, gente perdeu emprego lá no primário e secundário. Então, dessa forma, muitos trabalhadores vão buscar emprego no setor terciário, beleza? Atividade 2 e 3, rapidinho. Então, ó, verdinho, setor primário. Vermelhinho, secundário, amarelinho, terciário. 1940, a maior parte da população brasileira estava empregada no setor primário. Agora, olha o que aconteceu em 2006, é a menor parte. Em 1940, a gente tinha pouco mais de 20% de mão de obra empregada no setor terciário e já em 2006, quase 50%, olha só. Quase 50% da população empregada no setor terciário, beleza? Eu vou mostrar dados mais atuais para vocês. Vou entrar aqui, ó. Esse site é do IBGE, tá? Esse site que eu tô acessando aqui, mostrar para vocês. Ele traz dados mais atualizados, tá? Aqui, ó. Mostrar para vocês. Esse dado é de 2010, então um pouquinho mais atualizado. 14,7% na agricultura, indústria 22% e serviços, olha só, em 2010 já atingimos 63,3% da população ocupada, né? Trabalhando aí no setor terciário, beleza? Então vamos lá. A população economicamente ativa representa o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer trabalho. No gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos, a população ativa no setor primário diminuiu. Só isso. Muito fácil essa resposta, tá? Então, ó, aqui, ó. Ai, ai, ai. Diminuiu. Muito bem. Atividade 3. O que ocorreu no mesmo período com a população que ocupa o setor terciário? Aumentou, né? Em 2006 ela teve uma quedinha, mas a gente viu que em 2010, aqui ó, vamos para 2010,
ela veio para 63,3%, então aumentou. Então, no geral, né? O que aconteceu com a população que ocupa o setor terciário? Aumentou. Aumentou. Tem que explicar, vocês viram, né? Em virtude do avanço da industrialização e urbanização. Beleza? Atividade 4. Pensando no município onde você vive, pesquise informações em diferentes fontes. Como se apresentam os setores da economia para responder as questões a seguir? A PEA trabalha predominantemente em qual setor? Tem que pesquisar, gente. É aí que entra o professor. Vou ajudar vocês a pesquisar. Nós vamos voltar aqui para o site do IBGE, certo? Aqui, ó, site bonitinho do IBGE. Nós entramos aqui, ó, em trabalho, ok? Essa daqui é a distribuição percentual da população por setores de atividade. Então, a gente continua aqui. Aí, aqui em áreas, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar município. Nós vamos lá em Minas Gerais e aí nós vamos procurar a nossa cidade linda, maravilhosa, nossa Ponte Nova. Nossa Ponte Nova. Ixi, tem que ter nossa Ponte Nova, achei. Muito bem, então vamos lá, meu povo, ó. Vamos pegar só Ponte Nova. Então, ó, em Ponte Nova, aqui é Brasil. Brasil e Ponte Nova. Então, ó, Ponte Nova a gente tem 70,2% da população ocupada no setor de serviços em 2010. Isso é muita coisa. Então, olha, a PEA do seu município trabalha predominantemente em qual setor? Terciário. Mais de 70% da população pontinovense trabalha na prestação de serviços, tá, gente? Dados do IBGE. Realize uma breve pesquisa com seus familiares. Em qual setor da economia a maioria trabalha? Ô, gente, aí é com vocês, tá? Aqui em casa sou eu e meu marido, nós dois trabalhamos no setor terciário. Mas aí fica com vocês, tá? Se tiver dúvida, depois me procura. O trabalho informal, sem carteira assinada, é uma realidade no Brasil. A qual setor da economia essas pessoas pertencem? Explique. Ô, gente, informalidade, que é trabalhar sem carteira assinada, que é trabalhar sem um contrato de trabalho regulamentado, bonitinho, acontece em todos os setores. Mas qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer? Se a maior parte das pessoas trabalham no setor terciário, é também nesse setor que estarão a maior parte dos informais. Beleza? Então, ó, a informalidade abrange todos os setores no Brasil, mas é no setor terciário que ela é mais evidente. Vou voltar aqui na pesquisa, olha só, galerinha, agora a pesquisa é no site do IBGE, mas agora é um outro link, a agência IBGE Notícias. Olha, pesquisa de 2020 aqui, pessoal, olha, pesquisa de fevereiro. Ela disse que desemprego caiu em 16 estados, mas 20 estados brasileiros têm informalidade recorde. Vamos ver aqui, olha os dados, olha os dados. Vamos ver Minas Gerais. Olha só, gente, Minas Gerais só foi crescendo, ó, 37,9% informal, 39,8% informal, 40%, 40,1% na informalidade, olha, em 2019. Isso é muito grave. 40% dos mineiros estão na informalidade, estão sem carteira de trabalho assinada. Sabe qual que é o problema de não ter uma carteira de trabalho assinada ou não ter um contrato de trabalho? Você não tem seus direitos garantidos, né? Isso é um problemão. Última atividade. Observe os anúncios de emprego e classifique as ofertas de vagas por setores. Ó, promotor de vendas, supervisor de logística, auxiliar de logística, eles são prestadores de
serviços. Então, setor terciário. Vaga de emprego, pintor industrial, vai trabalhar lá na indústria, transformando algo, então é secundário. Queridos, queridas, beijo, até a próxima, estudar na semana 3 em breve, tá? Espero que vocês tenham entendido.